Olha o Mourão, hein? O Mourão tá dando todos os sinais de que vai trair o Bolsonaro assim que surgiu a oportunidade. Ele já tinha, lá no passado, dado esses sinais, mas aí o gabinete do ódio atacava ele um pouquinho, aí o Mourão, ele recuava, ele avançava, recuava, avançava, que ele morde a sopra. Só que agora não, ele deu uma entrevista para o Valor Econômico em que ele fala, ó, os candidatos da terceira via precisam se unir em torno de um nome só, tem que ser um candidato forte, não sei o quê. Aí você fala, peraí, o vice-presidente da República já está dando o sinal de que ele não vai apoiar o Bolsonaro e que ele quer uma terceira via. Veja bem, vê o Ciro, o Mandetta, o Sérgio Moro, pessoas que não fazem parte do governo Bolsonaro falarem de terceira via é uma coisa. Ver o vice-presidente da República falar em terceira via é uma coisa completamente diferente. Ó, isso vai soar, todos os alarmes lá em Brasília, no Planalto, estão soando nesse momento, assim, alarme vermelho, alerta vermelho, Mourão traindo. Para piorar, e aí não é piorar só para o Bolsonaro, mas também para o pessoal da terceira via, tem uma outra coisa. Uma pesquisa feita pelo Centrão, o Centrão começou a encomendar pesquisas, foram às ruas o Centrão, vamos mandar pesquisas irem às ruas, para ver a opinião da população. As pesquisas que o Centrão encomendou não são nada boas para o Bolsonaro em questão de estratégia política. Eu vou falar sobre isso e também não são nada boas para o pessoal da terceira via. Quem está ganhando com tudo isso é o Lula. Ó, tá ótimo para nós da esquerda. O Brasil voltou a sonhar, o Brasil voltou a ter esperança. Vou falar sobre tudo isso, mas antes, um segundinho. Se você fora Bolsonaro, se você quer ver esse governo assassino cair, então se inscreve no canal, curte o vídeo, ele é um segundinho. É de graça você se inscrever no canal. Clica no botão inscrever, você já está inscrito. Ele vai até mudar de cor, vai estar escrito inscrito. E aí você está ajudando a oposição ao Bolsonaro. Olha só que coisa maravilhosa. E aqui tem oposição também nas ruas. Ó, isso foi em Centenário do Sul, interior do Paraná, ontem, domingo. A nossa moto de som estava lá denunciando os crimes do Bolsonaro em Centenário do Sul. Nesse final de semana também rodamos em Castro Alves, na Bahia, Jequié, na Bahia, Garanhuns, em Pernambuco, e na semana passada, no total, rodamos em 12 cidades. Eu vou mostrar no final do vídeo aqui esse trecho em Centenário do Sul. Quem quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay e Apoia. Então vamos continuar indo para cima deles. A nossa meta é no mínimo 10 cidades por semana, algumas de capital, outras do interior, em todas as regiões do Brasil. Muitas no interior do sul do país, que lá é onde tem muito bolsonarista, é importante rodar lá. Se inscrever no canal também ajuda muito. Agora vamos falar sobre tá ruim pro Bolsonaro. O Mourão, primeira entrevista do Mourão. O Mourão da entrevista hoje ao Valor Econômico. Ele já abriu a entrevista dizendo uma coisa que todo mundo já sabia, que é, ele não será vice do Bolsonaro em 2022. Bom, talvez você não soubesse, mas quem está acompanhando já sabia, porque o Bolsonaro já deu essa sinalização, os bolsonaristas já falam isso há muito tempo, de que ele não quer o Mourão, inclusive ele tira o Mourão, de tudo que ele puder, ele tira o Mourão. Tá. Aí o Mourão falou, eu não vou ser candidato a vice do Bolsonaro em 2022, ele vai escolher outro candidato. Aí começa a falar do futuro da vida política do Mourão, aí ele fala que talvez ele saia para senador no Rio Grande do Sul, talvez ele saia para senador no Amazonas. Eu acho que o Mourão, eu espero que o Mourão não ganhe nem para síndico de prédio, eu espero, mas tá, ele pensando lá com os bordões dele, tá. Aí o Mourão começa a falar de terceira via, e aí que a maionese desanda completamente, a vaca vai pro brejo, que ele começa a falar de um jeito, e você começa a analisar as palavras que ele usa, você vê, o Mourão quer essa terceira via. Ele começa a falar, olha, a terceira via tá complicado, porque não tem nenhum candidato que tá conseguindo, se descolar dos outros, tá conseguindo decolar, nem ninguém tá conseguindo. O que a terceira via precisa é se unir todo mundo o mais rápido possível em torno de um nome. Quando ele começa a usar essas palavras, o que a terceira via precisa, quando você não tá torcendo para um time, você não fica falando desse jeito. Você fala, a terceira via tinha que fazer isso se quiser ter alguma chance, mas não vai ter chance nenhuma. Afinal, ele é parte do governo Bolsonaro. A primeira via é o Bolsonaro, que é quem está no poder. A segunda via é a oposição. A oposição ao Bolsonaro é Lula. Terceira via são os outros todos desesperados tentando alguma coisa. E o Mourão dá claras intenções de se unir à terceira via e, inclusive, de conversar com eles no futuro. E olha, péssimo pro Bolsonaro. Quando você tem um vice que quer te trair, o Collor teve e a Dilma teve. A gente sabe o que aconteceu com esses dois. O Collor, inclusive, tem uma coincidência com o Bolsonaro. Teve uma CPI do PC Farias, o relatório final da CPI foi a bomba. O relatório final da CPI do PC Farias foi praticamente o pedido de impeachment que fizeram contra o Collor menos de uma semana depois da CPI acabar. E o Bolsonaro a mesma coisa. Tem uma CPI agora que vai listar todos os crimes do Bolsonaro. O Arthur Lira falou hoje de manhã, olha, 95% desses pedidos, são 108 até o momento, desses pedidos de impeachment do Bolsonaro não tem
crime nenhum, não tem nada. Quer dizer, 5% deles, de 108, 5% é o quê? 5 pedidos, talvez 6 pedidos, tem crime sim. O Arthur Lira está admitindo já. Mas ele não quis dizer isso, mas acabou admitindo. Só que aí vai vir virar a CPI com um relatório final que vai listar todos os crimes, com as provas, tudo. Ó, não tem hoje pedido de impeachment que seja tão completo como será o relatório final da CPI da Covid. Claro, a CPI andando, o Bolsonaro vai tentar de todo jeito fazer com que essa CPI dê em pizza, mas ó, não vai dar. Bolsonaro só levou derrotas até agora. A única vitória do Bolsonaro nessa CPI foi conseguir atrasar em 5 dias a instalação da CPI, que será amanhã, seria na quinta-feira. Mas, como teve feriado na semana passada, o Rodrigo Pacheco, que ranço que eu tenho do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, ele conseguiu atrasar em 5 dias a instalação da CPI. Foi a única vitória. O resto só derrota, uma atrás da outra, e derrotas importantíssimas. Tá, aí, terceira via, Mourão quer terceira via. Será que a terceira via tem chance? O Centrão quer saber. E aí eu vou te falar uma coisa. Quando o Centrão, que está com o Bolsonaro, Partido Progressista, PSD, PL, vários aí, estão com o Bolsonaro, começa a fazer pesquisa para a eleição do ano que vem, eles querem saber o seguinte: continuo com o Bolsonaro ou pulo do barco? E eles vão continuar fazendo pesquisa, já te adianto, vão continuar fazendo pesquisa nos próximos meses, para quê? Para saber a hora de pular do barco. Agora chegou no momento do Centrão que é o seguinte: o barco está afundando. E quando o barco está afundando, imagina um barco cheio de ouro afundando. Você fica lá, o barco está afundando lentamente, estão saqueando o que dá para saquear. A hora que o barco afundar, que falar, opa, agora estamos correndo risco de se afogar aqui nesse barco. Aí eles pulam. Aí eles pulam do barco, vão ficar até o final. Por isso que eles começaram a comprar pesquisa e ó, o bolsonarismo deveria se ligar nisso. E não estão. O Bolsonaro está cheio de problema, ele está cercado por todos os lados, ele está tentando agora fazer a estratégia da CPI, ele ainda não sabe se abraça o Pazuello e o abraço dos afogados, ou se joga o Pazuello aos tubarões, e não adianta, porque o Pazuello vai voltar para pegar o Bolsonaro, que ele delata o Bolsonaro na mesma hora para se safar da prisão. E, além desses problemas, acontece o seguinte: a pesquisa mostrou uma coisa que não é boa para o Centrão, nada boa para o Centrão. A pesquisa mostrou que a polarização entre Bolsonaro e PT está cristalizada, não tem como, faça o que se fizer, não tem como chegar em 2022 sem essa polarização. E nem é, na verdade, polarização é uma palavra que a grande mídia usou para tentar usar, até uma teoria da ferradura, para tentar usar que os dois são extremos opostos. O Bolsonaro é a extrema direita e o Lula é a extrema esquerda. Não é. O Lula foi presidente, governou o país por 8 anos, o Brasil não virou uma ditadura, pelo contrário, o Brasil virou um país muito mais democrático, as instituições nunca tiveram tanta autonomia como nos governos do PT, o Brasil nunca foi tão respeitado no mundo inteiro como foi nos governos do PT, o Lula é tão respeitado que depois que a Lava Jato fez aquela devassa na vida dele, fez tudo aquilo, que ele foi preso sem provas, o Lula foi inocentado pelo STF e jornais do mundo inteiro estampam entrevistas com o Lula na capa. Todo mundo quer escutar o Lula, tá o mundo inteiro assim, caramba, sentimos falta de alguém assim. Ó, venha Lula, dê entrevista. Ele dá entrevista no maior jornal da Espanha, no maior jornal da Inglaterra, no maior jornal dos Estados Unidos, no maior jornal da China, no maior do mundo árabe lá na Al Jazeera. Ele dá entrevista em tudo que é lugar no mundo inteiro, que todo mundo quer escutar o Lula. Esse é o Lula. O outro é o Bolsonaro, aquele que ninguém quer escutar, ninguém quer tirar uma foto com ele, ninguém quer nada com o Bolsonaro, e é o grande inimigo mundial. Brasileiros estão até começando a sofrer preconceito na Europa por causa do Bolsonaro. Então, não é polarização. Você tem aqui uma coisa muito ruim, você tem aqui alguém que representa a democracia. A terceira via não consegue. Está cristalizado no brasileiro. Ou é esse ou é esse. E aí tem um problema. A pesquisa mostrou que o Bolsonaro pode fazer o que fizer, mas ele tem ali cerca de 25% de apoio e esse apoio não baixa. Eu, Thiago, acho que vai baixar. Porque há pesquisas antigas, essa pesquisa do Centrão é nova, pesquisas antigas do ano passado, que mostraram o Bolsonaro com 18% de aprovação, e algumas pesquisas tentaram ver qual é o tamanho do núcleo duro bolsonarista. Aqui, assim, os bolsominions, qual é o tamanho deles? Eles são entre 8% a 12%. Esse é o núcleo duro bolsominion. O resto é gente que está sendo enganada, gente que está sendo vítima do gabinete do ódio, é isso. O Alexandre de Moraes vai para cima do gabinete do ódio nos próximos meses. Ele garantiu que até 2022 não teremos esse problema com o bolsonarismo de fake news, que tudo já terá sido resolvido até 2022. Então o Bolsonaro estará muito mais enfraquecido.
Isso é a única esperança do Centrão e desse pessoal que quer terceira via. Por quê? Porque o Centrão não quer se colar com o Lula, que é o opositor ao Bolsonaro agora. Não dá. Vai se colar com o Lula. Aí, é pular do barco cedo demais, né? Tem muito ouro no barco que está afundando, no barco chamado Brasil, para eles saquearem. Então, eles querem continuar no governo Bolsonaro. Mas eles podem ter reuniões com alguém que é simplesmente presidenciável e que não é oposição ferrenha ao Bolsonaro, como esse pessoal aí da direita. Reunião é reunião. Assim como o Kassab leva, que é da base de apoio ao Bolsonaro, ele leva o Rodrigo Pacheco, que é da base de apoio ao Bolsonaro, para falar com empresários. Terceira via, tá vendo? Apoiadores do Bolsonaro. E o Planalto, o Bolsonaro não pode cobrar. Ei, não fale com empresários. Não tem como. É o que? Ditadura? O rapaz não pode tentar? Pode. O problema é o seguinte, o Centrão vai começar a perceber, se é que já não percebeu, que a única chance deles é baterem no Bolsonaro. Se tirar o Bolsonaro do segundo turno, dá para eles tentarem polarizar com o PT. Mas não dá para tirar o Lula. É por isso que quando o Ciro Gomes começa, e hoje o João Santana, que está ganhando 3 milhões por ano, 250 mil por mês do Ciro Gomes para fazer campanha, hoje ele lançou a primeira peça de publicidade do Ciro Gomes. Olha lá, uma peça que começa a preparar para bater no PT no futuro. O Ciro quer bater no PT. O Ciro não bater no Bolsonaro, tudo bem, todo mundo bate, mas ele quer bater forte no PT para tirar votos do Lula. Como ele vai fazer? Vai começar a tentar ligar o nome da Dilma com a crise. Olha, é a narrativa da Globo. O Ciro Gomes é a narrativa da Globo. Só que tem um problema. Tem um problemão. O Ciro Gomes não consegue apoio desses partidos do Centrão, de todos eles. Ele não consegue. Custe o que custar, faça o que fizer, ele não consegue. Para piorar, o Lula é como se fosse um sol. Todo mundo quer orbitar em volta do Lula na política. E aí, muitos desses do Centrão são políticos conhecidos do Nordeste. Eles vêm, peraí, eu vou ser oposição ao Lula? É loucura ser oposição ao Lula no Nordeste, é loucura. Vai chegando perto da eleição, eles vão ter que se descolar do Bolsonaro. Então o Bolsonaro tá com todos os problemas que tá e tem esse novo movimento do Centrão já tentando antever quando eles têm que sair do Bolsonaro. É para isso que eles querem pesquisa. Você acha que o Centrão fez pesquisa para quê? Para saber se tá polarizado, se não dá. E quando eles começam a fazer pesquisa para ver a possibilidade de terceira via, porque eles não querem mais ficar com o Bolsonaro. E quando a pesquisa mostra, tá cristalizado aqui, é ruim pro Bolsonaro, que é ele quem tá no poder, ele quem tem teto de vidro e casa de vidro também, né? E é ele quem vai começar a ser trucidado na CPI. Começa amanhã. Prepare-se, amanhã começa o espetáculo. O Bolsonaro é trucidado. Para piorar, um vice que tá louquinho, pega uma faixa presidencial, abana assim, que o Mourão aparece aí na sua casa. Se alguém abanar a faixa presidencial, o Mourão sai igual um pitbull atrás. Fala, eu quero. Se aqui tá muito verde e amarelo, aqui já o Mourão bate na porta. Opa, é uma faixa presidencial aí? Porque, ele tá louco pra ser presidente, pra trair o Bolsonaro. Não apareceu, é a oportunidade. Quem sabe aparece no futuro. Vamos ver, porque eu tenho certeza que o Mourão não se elege senador, mas não se elege nem aqui nem na China, né? Talvez com muita fake news, mas mesmo assim acho que não. Olha aqui o nosso carro de som lá em Catedral do Sul, cidade de 11 mil habitantes. Aqui, Catedral do Sul, é importante a gente rodar em cidades capitais e também em cidades que são capital e cidades também do interior, ainda mais cidade pequenininha, que a cidade inteira fica falando disso depois, aí você roda lá com o carro por algumas horas e fica dias, todo mundo só falando daquilo. Aí quando volta depois de uma semana, depois mais dias, todo mundo falando em dobro daquilo. Então é muito importante, por isso que a gente tenta fazer o balanceamento, né? Algumas na capital, outras no interior. Quem quiser ajudar as ações do canal, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa Pix, PicPay, Apoie-se e deixa as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes sociais. Falou!